Oi, gente. Meu nome é Ana Carla Abrão. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre reforma administrativa do Estado. Esse é um tema que eu tenho trabalhado já há alguns anos, desde que eu saí da Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás. Tenho me aprofundado nesse tema, tenho estudado esse assunto de forma bastante profunda e estou aqui para compartilhar algumas informações, algumas ideias de propostas e estou muito feliz pela oportunidade e também pelo fato de que a gente está vendo que finalmente esse tema entrou na pauta, entrou na agenda de reformas do Brasil. Depois de aprovada a reforma da Previdência, a prioridade agora, pelo menos que a gente está ouvindo por parte do governo, por parte do Legislativo, é discutir essa reforma administrativa. E eu acho que o primeiro ponto a esclarecer é o que a gente está falando quando a gente fala de reforma administrativa do Estado brasileiro. Quando fala de reforma administrativa, a gente sempre tende a pensar em redução de número de ministérios, de secretarias, ou reforma do Estado está vinculada a privatizações, ou tamanho do Estado, mas aqui o foco é muito específico, é muito claro, e a gente está falando de reforma na gestão de pessoas, na máquina, no funcionamento da máquina operacional do setor público brasileiro. É disso que a gente está falando quando a gente foca em reforma administrativa. A gente precisa reformar essa máquina, a gente precisa garantir que essa máquina funcione melhor do que ela vem funcionando nos últimos anos. E aí tem 3 motivações principais para defender uma reforma do setor público no Brasil. A primeira delas, e mais importante de longe, é a questão da qualidade dos serviços públicos no Brasil. A gente sabe que serviço público básico, principalmente educação, saúde, segurança, são instrumentos de geração de oportunidades para a população, que é a maioria da nossa população, que não tem condições de pagar por esses serviços. Ou seja, são as pessoas que não têm condição de pagar uma escola privada, não têm condições de comprar um plano de saúde, não têm condições de se proteger de forma mais clara e que dependem do Estado para prover esses serviços para elas. Prover educação, prover saúde, prover segurança pública, e essa é a maioria da nossa população. Hoje, a maior parcela da população brasileira só tem o Estado para poder garantir educação de qualidade, atendimento de saúde decente e uma segurança pública que pare de cooptar os nossos jovens pobres, pare de matar os nossos jovens pobres, porque justamente a gente não consegue resolver o problema da criminalidade. Então, serviço público básico significa geração de oportunidades, significa garantir que o Estado está trabalhando para resolver ou para minimizar um dos nossos maiores problemas, que é a desigualdade de renda. Hoje o Estado brasileiro, ao não prover esses serviços de qualidade, ele reforça uma situação vergonhosa, que é o fato de que o Brasil é o terceiro país mais desigual do mundo. Então, a primeira motivação para melhorar o Estado brasileiro é garantir que esse Estado seja capaz de servir com mais qualidade a população brasileira, em particular a população que só tem no Estado as condições de ter acesso a essas melhores oportunidades, a ter acesso a uma vida melhor. Essa é a primeira motivação. Segunda motivação é a questão fiscal. Todos nós sabemos que o país entrou numa crise fiscal muito profunda, num desequilíbrio fiscal muito profundo, muito importante, e a gente precisa consolidar não só a União, mas estados e municípios do ponto de vista fiscal. A gente precisa reequilibrar os nossos entes federados para garantir, inclusive, que eles possam voltar a investir, voltar a também cuidar do cidadão. E aí, quando a gente olha essa questão, o que salta aos olhos nos números é que, além de termos uma máquina pública muito grande, muito cara, hoje os gastos públicos representam 39% do PIB, boa parte deles está vinculada justamente à manutenção da nossa máquina pública. E é isso que a gente precisa mudar. A gente não conseguirá resolver os problemas fiscais da União, mas principalmente de estados e municípios, se não conseguirmos racionalizar os gastos que hoje estão vinculados ao funcionamento da máquina pública.
Ou seja, a máquina pública tem que servir ao cidadão e não servir a si própria. E hoje, os dados que nós vemos do Brasil mostram que boa parte dos gastos públicos estão vinculados à manutenção da máquina pública e não ao serviço do cidadão. E por que e onde é que isso aparece? O primeiro dado que é muito relevante é o fato de que nós gastamos 13,1% do PIB, dados do OCDE, ou 10% do PIB, aí tem diferenças de cálculo, dados do Banco Mundial, com salários e benefícios dos servidores públicos. E isso é muito quando comparado com qualquer outro país do mundo, em particular se compararmos com a Inglaterra, que hoje é reconhecida como o país que tem o melhor serviço público do mundo. A Inglaterra gasta 6% do seu PIB com salários e benefícios dos seus servidores e o Brasil gasta mais do que o dobro disso. Então temos sim que olhar para esses dados e entender por que nós chegamos nesses níveis de dados. E o pior, quando a gente olha a trajetória desses dados, o que se observa é que não só gastamos muito, mas gastamos de forma crescente com o financiamento da máquina, em particular salários de servidores públicos. Então, tem uma linha de despesa chamada despesa de pessoal no serviço público, que no Brasil destoa do resto do mundo e que vem absorvendo não só volumes grandes, mas volumes crescentes de recursos nos orçamentos públicos, comprimindo os outros gastos, gastos de investimento e gastos, inclusive, de custeio da máquina pública. Ou seja, nós já chegamos a uma situação em que gastamos muito, gastamos mal, e hoje não só o cidadão está mal servido, mas o próprio servidor público tem dificuldade de prestar um bom serviço, porque o Estado, o município, a União gasta tanto com salários que não sobram recursos para a capacitação desse servidor, para as condições de trabalho desse servidor, e isso vale principalmente na educação, na saúde e na segurança, que isso fica mais evidente, porque é o professor que chega na sala de aulas e o teto da sala de aula está caindo na cabeça dos seus alunos, o médico que chega no posto de saúde ou no hospital público e não tem remédios para receitar, ou as pessoas estão na fila sem capacidade de atendimento, é o policial que morre nas ruas por falta de condição de trabalho, por falta de munição, por falta de armamento, por falta de capacidade de se proteger. Então, a máquina pública hoje gasta muito, gasta concentradamente em salários e benefícios para os servidores públicos ou para o serviço público, a financiar essa massa de trabalhadores, e o resultado são serviços de baixa qualidade, servidor público muitas vezes sem condição de trabalho e outras vezes inclusive sem receber os seus salários. Então temos um problema fiscal, temos um problema de alocação de recursos, isso tem que ser revisto. Essa é a segunda motivação para uma reforma do Estado, ou seja, a gente precisa racionalizar esses gastos, precisa consolidar fiscalmente, precisa reequilibrar, e os gastos obrigatórios hoje principais, que são fruto desse desequilíbrio, são justamente os salários e benefícios dos servidores públicos, que consomem um valor ou volumes muito elevados de recursos. Terceira motivação, aqui muito rapidamente, a gente sempre fala de produtividade. A economia brasileira estagnou do ponto de vista de taxa de produtividade. Esse é um motor importante de crescimento e a gente precisa ser capaz de resgatar esse motor, aumentando as taxas de produtividade, aumentando a produtividade da economia brasileira. Só que metade da economia brasileira está na mão do setor público. Não tem como aumentar a produtividade da economia como um todo se não focarmos na produtividade do setor público. Porque só aumentar a produtividade do setor privado não será suficiente. Temos sim que aumentar a produtividade do setor público, até porque dela também depende a produtividade do setor privado. Então a gente precisa olhar para isso. Então, 3 motivações: melhorar a distribuição de renda ou melhorar a qualidade dos serviços públicos. 2, melhorar do ponto de vista fiscal o nosso país. 3, aumentar a produtividade da economia brasileira. Para isso que a gente precisa reformar a máquina pública. E como é que a gente reforma essa máquina? Essa máquina precisa ser reinventada
E não estamos aqui falando de estabilidade do serviço público. Estabilidade existe no mundo todo. Esse é um dispositivo constitucional que não é ele que a gente precisa mudar para resolver esse problema. Podemos até discutir a amplitude da nossa estabilidade. Por que a gente tem todos os servidores públicos e não apenas aquelas carreiras de Estado, aquelas carreiras que de fato precisam de uma proteção especial com estabilidade. Precisamos discutir isso, mas não precisamos discutir isso agora. Vamos discutir a miríade de leis infraconstitucionais que são chamadas as leis de carreiras no setor público, e essas sim precisam ser revistas. Elas hoje que definem uma blindagem, um conjunto de privilégios e um modelo de gestão de pessoas que faz com que a gente tenha um crescimento vegetativo da folha, a gente tenha baixa produtividade com necessidade constante de novos concursos, a gente tem reservas de mercado que fazem com que dificultam que a gente transfira servidores de onde está sobrando gente para onde está faltando gente, ou seja, exigindo novas contratações, novos concursos. A gente tem promoções e progressões automáticas que fazem com que todos os servidores subam ao topo, independentemente da sua produtividade, da sua eficiência, do resultado do seu trabalho, e gerando, claro, uma situação desigual, porque você tem muito chefe e tem pouco índio. Então, você tem uma série de dispositivos que precisam ser revistos, precisam ser racionalizados e eliminados, boa parte deles, para que a gente consiga ter mais eficiência nessa máquina. Então, partimos dessa revisão infraconstitucional, uma miríade de leis, a gente está falando de 300 carreiras e leis no setor, no governo federal, 100 e tantas no estado, 50 no município, multiplica isso, né, pela quantidade de municípios e estados que nós temos, vocês terão uma ideia do desafio, da complexidade desse processo. Mas, definitivamente, a gente precisa encarar esse desafio. Precisamos, sim, rever essas leis, e isso pode ser feito no nível estadual, no nível federal, no nível municipal de forma independente, depende só daquele gestor que tenha essa vontade política, tenha a percepção da importância dessa agenda para que essa agenda aconteça. Uma alternativa seria o governo federal coordenar toda essa alteração, toda essa revisão de uma forma também mais organizada. Mas o que nós temos hoje é que revisar essas leis, eliminando todos esses dispositivos que de alguma maneira geram ou crescimento vegetativo da folha, ou tiram incentivos para que o bom servidor possa fazer o melhor trabalho, porque ele sabe que ele vai ser valorizado. E além disso, que a gente consiga abrir espaço nos orçamentos com essa racionalização, com esse controle no crescimento dos gastos com salários e benefícios, para que se possa investir na capacitação do servidor, investir na máquina pública para melhorar a situação e as condições de trabalho e investir de maneira geral. Porque se a gente abre esse espaço e deixa de cada vez mais ter parcelas maiores dos orçamentos públicos comprometidos com salários, aí sim a gente começa a ter recursos suficientes para poder investir na própria máquina de forma mais eficiente, de forma mais racional e ter condições de investir, de retomar o investimento público no Brasil. Além disso, existe um ponto muito importante na reforma do Estado, que é a avaliação de desempenho. O Brasil não avalia a política pública, o Brasil não avalia os seus servidores, e o Brasil, com isso, perde a capacidade de incentivar e de alocar os seus recursos de forma melhor, de forma mais eficiente. E a avaliação de desempenho no serviço público é fundamental para que a gente consiga justamente fazer essa diferenciação. E além disso, existe hoje, por isso que eu digo que o problema não é a estabilidade, existe hoje um dispositivo constitucional que permite o desligamento do servidor estável por baixo desempenho. É claro que isso requer uma avaliação correta, que seja feita de forma colegiada para evitar perseguições específicas ou apadrinhamentos específicos, mas existem modelos hoje consagrados no mundo todo que permitem que isso seja feito de forma séria, de forma correta, de forma consistente, inclusive
concedendo direito de defesa para o servidor que está sendo avaliado. Então, a avaliação de desempenho é importante, ela permite que se valorize o bom servidor, diferenciando ele do mau servidor, e permite também que o mau servidor seja demitido e que a máquina possa funcionar de forma mais correta, de forma mais eficiente, de forma mais produtiva. Então essa é a reforma do Estado. Ela é complexa do ponto de vista da quantidade de leis que hoje definem essa base operacional, mas por outro lado, ela não precisa mexer na Constituição, a gente não precisa discutir estabilidade nesse momento. O que a gente precisa discutir é eficiência, é racionalização de gastos, e são incentivos corretos também que precisam ser reintroduzidos na máquina pública para que a gente possa, de fato, gerir pessoas, gerir talentos e garantir que a máquina funcione em prol do cidadão, valorizando as pessoas que são as pessoas responsáveis por prestar um serviço público e, portanto, incentivando para que elas façam esse serviço da melhor forma possível. Então é essa reforma que a gente precisa. E isso se faz em conjunto com servidores públicos, em discussão, com uma discussão no legislativo, para que possamos reconstruir ou reinventar essa máquina que precisa definitivamente ser mais produtiva, ser menos custosa, mas acima de tudo garantir que os nossos cidadãos, principalmente aqueles que dependem do Estado para ter acesso ao básico, possam usufruir de serviços públicos melhores e, portanto, de oportunidades melhores. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês.